Bom dia. João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu mais uma vez mais para Galileia. Então começou o comentário. Olha, Jesus, porque eu não conhecia muito João Batista. João Batista foi que batizou Jesus. Então começou muito comentário a respeito de Jesus. Olha, isso aí está pregando por aí, ele está batizando bem mais do que João Batista. Ele faz milagres e ele tem mais discípulos do que João Batista. Começou aquela coisa quando Jesus soube disso, que eles estavam tecendo esse tipo de comentário, ele resolveu sair então da Judeia. Então ele com seus discípulos, ele foi mais uma vez, algumas vezes, né, ele foi mais uma vez então para Galileia. Ou seja, para evitar ter controvérsias, essas ciumeiras, essas invejas que o povo queria despertar, falou, não, vamos embora para Galileia. Versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus, exatamente para evitar a controvérsia, quando ficou sabendo, foi para a Galileia. Né? Mas para ir para Galileia tinha que passar por Samaria. E os samaritanos não se davam com os judeus desde a época, porque tudo pertencia a Israel. Mas desde a época de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, que houve a discordância entre ele e Jeroboão na época. Jeroboão se levantou contra ele. Jeroboão então ficou governando Judá. E Roboão ficou com Israel e Samaria. Então eles não se davam, inclusive, na época... Jeroboão mandou fazer bezerros de ouro, né, para o povo adorar ali, para não ir a Jerusalém, para não ir ao templo em Jerusalém adorar. Falou, o povo vai começar indo para lá, vai acabar mudando, se debandeando para o rei Roboão. Mas isso tudo aconteceu para a palavra de Deus se cumprir, porque por causa dos pecados do povo, Deus falou, olha, eu nunca vou deixar apagar a luz sua, Davi. Promessa a Davi. Então ele tirou 11 tribos, né, da parte da família. Davi deixou uma só, deixou somente Judá para a herança, né, para os familiares, para o descendente de Davi reinar, por causa da desobediência, e entregou o restante para Jeroboão. Infelizmente, Jeroboão também veio ser um péssimo rei, um pecador terrível, que Deus também depois teve que tratar com ele. Mas muito bem, nessa situação, então eram considerados inimigos, nem se falavam, na verdade, os judeus e os samaritanos, que pertenciam a Israel, tá? Existia então nessa época, desde essa divisão, então ficou tendo o reino do norte e reino do sul. Judá sendo o rei do sul. Então eles não se davam, não falavam. Mas muito bem, voltando à atualidade, então para Jesus ir ali para Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Então ele passando ali pela cidade de Sicar, que era perto das terras que Jacó, em vida, né, quando era vivo, ele deu ali uma herança, uma parte daquela terra para
José. José, todo mundo conhece a história dele, foi aquele filho dele que veio a ser o governador no Egito. Então tinha ali. Então Jesus passou por ali perto. Versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta judaica era mais ou menos em torno do meio-dia, tá? Minha Bíblia fala hora sexta, mas é em torno de meio-dia. Então, Jesus passou por ali. Então, ali tinha uma fonte, onde o povo tirava água para si daquela fonte. Para que o povo morava na cidade, vinham ali, então, tirar água, tá? Tanto para si como para os seus animais, seus rebanhos. Jesus cruzando por aquela região, ele cansado, porque, entre outras coisas, temos que entender que Jesus, apesar de ser Deus, ele estava na qualidade como ser humano, como homem. Ele tinha as mesmas necessidades físicas, fisiológicas, que qualquer ser humano. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele ia ao banheiro, apesar que naquela época não existia banheiro, mas ele fazia todas as suas necessidades. Ele tinha emoções, também que você tem uma base, nós vimos quando Lázaro morreu, ele chorou. A Bíblia não fala, é o menor versículo da Bíblia. Fala, Jesus chorou. Então, Jesus parou ali, né? Ele estava cansado, ele parou ali perto do poço. Ele sentou ali na beira do poço para descansar. Todo meio-dia. E deveria estar, né? A Bíblia não fala, não acredito, deveria estar um sol rachando mesmo, bem quente. E cansado, ele parou para descansar, que é normal. Porque as pessoas, tem muitos que entendem que Jesus era Deus aqui o tempo todo, ele não tinha nenhuma necessidade, e não é assim. Nós vimos Jesus cansado, dormindo num barco, até quando os discípulos foram acordar, falaram, você não está importando, nós vamos perecer. Ele só acordou, repreendeu o mar e pronto. Ele estava ali debruçado sobre um travesseiro dormindo. Cansaço. Todos nós, seres humanos, nos cansamos. Jesus vivia o tempo todo andando, pregando. Claro, isso leva à exaustão. Então, ele meio-dia, ele parou. Sentou na beira do poço. Versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Então, uma samaritana, tá? Ela veio tirar água no poço. Aí Jesus sentado e falou, escuta, me dá um pouco de água para beber. Duas coisas anormais acontecem, anormais aos olhos do homem. Primeiro, um judeu, alguém de Jerusalém, falar com um samaritano. E principalmente sendo uma mulher. Nós estamos falando naquela época, então era uma coisa totalmente anormal. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus sabia o que tinha que fazer. Eu falei, escuta, me dá um pouco de água aí, né? Eu estou com sede. Me dá um pouco de água para me beber. Pois, o versículo 8 fala, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Jesus estava sozinho porque os discípulos tinham ido à cidade comprar algum alimento para eles se alimentarem. Versículo 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria. Olha ela falando dela. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim uma mulher samaritana? Pois judeus não se relacionam bem com samaritanos. Como é que você... Olha como é que a mente do ser humano, ela deveria simplesmente pegar água, não, tá aqui um pouco, toma aqui, matar a sede. Não, mas ela foi questionar. Mas como é que você, sendo judeu, rapaz, você veio falar comigo e eu, sendo uma mulher ainda, uma mulher samaritana? Você não podia falar comigo, principalmente eu sendo mulher e sendo samaritano, você de Samaria, você não poderia estar falando comigo. Como é que você veio até mim pedindo água? Versículo 10, Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu falei, olha, rapaz,
Se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria. Ele te daria água viva. Então está dizendo mais ou menos assim, se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse Deus, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva e eu te daria. Eu te daria água viva. Porque Jesus, ele veio, nos deu água viva. Ele dá água viva a todos que viem até ele. E produz uma fonte, uma joia que nos conduz para a vida eterna. Olha que é a resposta de Jesus. Jesus falando de maneira espiritual, né? E agora vamos ver ela falando de maneira carnal. Versículo 12. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Você está dizendo o quê? Você é maior ainda, lá porque o nosso antepassado Jacó, foi Jacó que fez esse poço aqui. Ele bebeu dessa água desse poço aqui. Os filhos dele beberam dessa água aqui. O gado dele beberam dessa água aqui. Vem cá, você acha que você é maior do que ele que fez esse poço? Você é maior do que... Porque Jacó é idolatrado também, né? Abraão, Isaac, Jacó. Ali por eles. Ele falou, você acha que você é maior do que ele? Versículo 13, Jesus voltou a afirmar. Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ela falando de forma carnal, Jesus falou, escuta-se. Ao contrário, essa água, quem bebe dessa água aí tem sede novamente. Nós sabemos disso, nós bebemos água aqui, daqui a pouco temos sede novamente, tornamos beber água, por aí afora vai. Mas Jesus falou, escuta, da água que eu der, se você não pedir a água que eu der, quem bebe só bebe, não tem sede mais. Ela produz uma fonte, ela joga diretamente para a vida eterna. Ou seja, quem recebe de Jesus, recebe vida eterna. É isso que Jesus está falando. Para receber a vida eterna. Ela está muito preocupada ali com a água. Ela está muito preocupada que um judeu está falando com ela. Está preocupada com um homem, principalmente com um judeu, está falando com ela, uma mulher samaritana. E olha bem, que vê da preocupação dela em atender logo, dar água para matar a sede, não, está discutindo ainda. Aí Jesus traz a baila, traz de forma espiritual, mostrando para ela, e ela está dizendo, não, Jesus está falando, se eu soubesse que eu sou, ela fala, não, você não é maior do que o nosso antepassado, Jacó. Jesus fala, passa água que você der aí, quem beber tem sede novamente, mas der não. É a água, é o alimento que Jesus nos dá, nos conduz para a vida eterna. É isso que temos que entender. Tudo o restante aqui é passageiro. Comida, bebida, é passageiro. Passa rápido. Você comeu aqui hoje, no almoço, daqui a pouco você sempre for novamente, tem que jantar, tem que fazer lanche, beber água, tem que estar bebendo outras vezes, tudo. Quem toma remédio tem que tomar agora, depois tem que tomar mais tarde, tem os horários no dia seguinte. E por aí afora vai. Agora com Jesus não. O que Jesus nos dá, Ele nos dá o seu Espírito. O que Jesus nos dá nos conduz para a vida eterna. E é isso que Ele está tentando fazer ela entender. É versículo 15. Agora a mulher já está caindo em si, ela diz, a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha a conversa dela. Ah não, então me dá dessa água aí, só para mim ter que ficar voltando aqui, voltar a buscar água aqui. Né? Me dá dessa água só para que eu não tenha mais sede, não tenha que estar vindo aqui.
Jesus falando de forma espiritual e ela ainda conduz de uma outra maneira, não está conseguindo entender, raciocinar. Ou seja, ela realmente não conhecia o dom de Deus, ela não sabia com quem estava falando. Não, dá um pouco dessa água aí, que eu assim eu vou matar minha sede, eu não tenho mais sede, eu não tenho que vir aqui buscar mais água. Mas Jesus está falando água viva. Jesus está falando dele. Jesus está falando de vida, falando de salvação. Ela é preocupada com coisas materiais. Aí, versículo 16, olha como é que Jesus, para evangelizar ela, como é que está agindo. Versículo 16, Jesus pediu-lhe: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos tivesse, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Não me dá dessa água aqui para que eu mate a minha sede, não tenta beber mais dessa água, não ter que vir buscar mais água aqui, nem nada. Jesus mudou o assunto logo, falou: escuta, faz isso. Vai lá, chama teu marido e volta. Ela falou: mas eu não tenho marido. Jesus falou: agora você falou a verdade. Agora você falou a verdade. Você já teve 5 homens. E está com esse 6º agora que também não é seu marido. Ou seja, ela teve 5 relacionamentos de fornicação. Eu falei: olha, você já teve 5. Ainda está com esse que agora você está com ele. Ela também não é seu marido, não. Nisso você está falando a verdade. Porque não são seu marido. Tem muita gente que vive aí com homens, com mulheres há anos, tem filhos e tudo. Fala: meu marido. Não é marido, não. Marido e esposa só é quando de fato e de direito são casados. Fora isso, não. Não, por isso, por aquilo, não importa, não. Se você não é, de fato, casado direitinho, ali no civil direitinho, não é porque você tem filhos, mora com uma mulher, que transforma você em marido e ela em esposa, não. Foi o que Jesus disse a ela. Jesus falou: vai lá e chama seu marido exatamente para ver se ela ia falar a verdade, não. E ela falou. Falou: não tem marido. Falou certíssimo. Você sabe que você não tem marido, não. Você já teve 5 relacionamentos. E esse com quem você está vivendo também não é seu marido. Isso você falou a verdade. Aí a mulher se assustou, né? Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Senhor, agora eu percebo que tu és um profeta. Caramba, como é que você soube que eu tive 5 relacionamentos? Como é que você soube que eu convivo com um homem lá que não é meu marido? Se eu acabei de dizer agora que eu não tenho marido, como é que você sabia que eu estou vivendo com um homem? Né? E já tive 5 anteriores. Tu é profeta. Eu estou vendo que você é profeta. Os olhos dela começaram a se abrir. Falou: opa, tem alguma coisa. A profecia, ela tem essa função de alertar, de acordar as pessoas. E aqui Jesus deu então nela um sacolejo. E olha agora como que ela já está pensando. No versículo 20. Ela escuta: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Falou: olha, nossos pais, no passado, adoravam aqui nesse monte aqui. Mas você, judeu, fala que tem que se adorar no templo lá em Jerusalém. Qual que é a verdade? Né? Agora ela já está baqueada. Falou: cara, eu estou diante de um profeta. Ela não está vendo ainda Jesus como filho de Deus. Ela, apesar de Jesus, falou: olha, se você me conhecesse. Mas ela não reconheceu. Está vendo ele agora o profeta. E por isso ela pede uma orientação. Por isso ela pede um esclarecimento. Falou: olha, nossos familiares, nossos avós, bisavós, nossos pais adoravam, né? Era aqui nesse monte. Mas você, judeu, fala que tem que se adorar lá no templo em Jerusalém.
Onde é que nós temos que adorar? Essa é mais ou menos a pergunta, essa é mais ou menos o questionamento dela. Aonde que nós devemos adorar? É aqui no monte mesmo ou nós temos que ir lá? Jesus declarou, versículo 21, declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Falou: olha, mulher, vai vir a hora, o tempo está chegando, está se aproximando muito, que nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém vão adorar o Pai, verdade. Nenhum lugar. Vocês adoram, vocês não conhecem. Idólatras adoravam imagens, adoravam outras coisas, adoravam ídolos. Falou: não, vocês, olha bem, falando direto para ela. Vocês adoram, vocês não conhecem. Agora nós adoramos, ou seja, os judeus adoram o que conhecem. Mas por que isso? Porque a salvação veio de judeu. A salvação para todo o resto do mundo partiu dos judeus. Jesus era um judeu. Jesus nasceu em Israel. Jesus frequentou todo ali os rituais, porque ele veio para cumprir a lei. Ele foi apresentado ao 8º dia, ele foi circuncidado, tudo isso, porque ele veio para cumprir-se a lei. Não é que nós temos que fazer o que ele fez naquela situação, não. Ele estava tendo o cumprimento da lei. Então Jesus falou: não, porque a salvação veio de judeu, e realmente veio. A nossa salvação, hoje nós temos condições de ser salvo, nós temos condições de aproximar do Senhor, é de judeu, porque Jesus veio de lá. Versículo 23. Ele fala agora: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha, a hora está chegando, mas de fato ela já chegou, onde que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é porque eu tenho que ir naquele templo ali dançar, pular, rebolar. Não é porque eu tenho no monte ali, não. Você adora em espírito e em verdade. Não estou adorando Deus, estou rodando, estou rodopiando, estou batendo cabelo, estou trebuchando. Não tem nada a ver com isso. Pastor, tem que estar aqui no templo e tem que estar adorando. Por isso, quando eu falo que muitos de vocês que estão sem templo, estão, infelizmente, digamos assim, estão desigrejados, exatamente em virtude de tantas heresias vividas hoje nos templos, na maioria dos templos, né? Tantos erros. E ocorre muito que as pessoas já não estão querendo ir mais no templo. Pastor, posso assistir? Não pode. Mas está errado? Não, vocês estão adorando em espírito e verdade. Nós estamos buscando o Senhor. Não existe aquela obrigatoriedade, eu tenho que estar aqui, independente se está agindo certo ou errado. Não, se a igreja, se tem coisa errada, eu tenho que sair dela. Eu tenho que sair porque eu estou concordando. Então não é pecado estar participando via internet? Não, não é pecado. Nós adoramos em espírito e em verdade. Não de maneira emotiva, não de maneira outra, mas em espírito e em verdade. Nós temos que adorar o Senhor assim. Não de outra maneira. Não através de shows gospel ou outro atrativo qualquer. Mas em espírito e em verdade. É Jesus que está falando. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, né, que é chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Porque todo mundo sabia pela Escritura que o Messias viria.
Aí falou, olha, mas quando o Messias vier, que é o Cristo, né? Como a palavra do Senhor fala, ele vai esclarecer tudo isso para nós, ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Aí Jesus falou, mas acontece que eu sou o Messias. Ele falou de maneira clara agora para a samaritana. Não, eu sou o Messias. Ele se revelou para a mulher. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos, versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou o que quer saber, ou por que falas com ela. Então os discípulos chegaram, opa, que é isso? Jesus conversando ali com uma mulher samaritana. Mas o medo de perguntar alguma coisa, ficaram quietos, só acharam extremamente, muito estranho, né? Estranhíssimo, na verdade. Jesus conversando com uma mulher e principalmente pelo fato de ela ser uma samaritana. Mas também não perguntaram nada, ficaram por ali observando. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não seria isso Cristo? Ela foi buscar água. Levou a vasilha, o cântaro. Agora ela abandonou o cântaro lá no posto, deixou tudo para lá, não pegou água nenhuma, e volta à cidade e fala, olha, eu encontrei um homem lá no posto lá, que ele falou tudo a meu respeito, ele revelou coisas que ninguém sabia, ele falou tudo. Será que esse não é o Cristo, não? Ou seja, será que esse não é o Messias, não? O que nós estamos aguardando, esperando, o que as Escrituras falam? Será que esse não é o Messias? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho alimento para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns para os outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então a mulher saiu e foi lá e falou então com os homens lá, falou, olha, encontrei um homem que falou tudo da minha vida, né, sem saber, será que não é o Messias, não é o Cristo? Aí os homens da tudo saíram e falaram, vamos ver quem é esse homem, né? Foram lá conversar com ele. Mas enquanto isso, os discípulos estavam com Jesus, falaram, escuta, mestre, come. Tá sem comer, tá com fome, nós trouxemos comida, né? Trouxemos alimento, come aí. Eu falou, mas eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Ele, vem cá, quem é? Será que alguém trouxe alguma comida para você enquanto nós estávamos ausentes? Será que trouxeram alguma coisa? Aí Jesus falou com ele, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A vontade dele, o alimento de Jesus era obedecer, obediência. Era fazer a vontade de Deus Pai. Era consumar a obra. Ele veio e consumou. Ele sabia que tinha que passar pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, por tudo. E até a morte. Eu tenho esse alimento, eu tenho que fazer isso. Foi para isso que eu vim. Deus me mandou para isso. É isso que ele estava afirmando. Os discípulos estavam muito preocupados. Não come, tem uma comidinha aqui e tal. E ele não. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Esse é o meu alimento maior. Eu tenho que obedecer. Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o alimento dele. Jesus venceu por causa da sua obediência. Se ele não fosse obediente, ele não teria vencido. Mas ele venceu exatamente por esse motivo. E da mesma maneira, ele nos cobra. Jesus nos cobra obediência. Jesus exige de nós obediência. Por que ele exige? Porque ele quer que nós sejamos salvos. E a única maneira de ser salvo é sendo obediente a ele.
Então, quando nós não estamos vivendo em obediência, nós estamos vivendo em rebeldia. Quando nós estamos vivendo em rebeldia, a palavra dele resta um lugar, que é o sofrimento eterno, que é a dor eterna. Olha o Evangelho de João, capítulo 4, até o versículo 34. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso eu digo, gente, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.